Então, eu pergunto, como é que o povo tibetano sabia desenhar uma mandala onde só depois, na década de 70, 80, onde foi criado, né, esse tonoscópio, que é um equipamento científico, de pesquisa científica de um grande pesquisador, para mostrar o mesmo desenho quando você coloca o som do mantra Om. Você sabe onde fica o Egito? Beleza. Ali embaixo um ser chamado Naga, né, que é uma divindade hindu, do panteão das divindades hindus, e em cima, né, é uma outra divindade egípcia, que eu não me lembro o nome agora, que também é representada por serpente. Vocês veem alguma analogia nas duas? São duas imagens de quase 5.000 anos. Como é que a Índia... Os povos não se falavam. Eles tinham celular para falar, vou desenhar aqui cheio de cobra deitado. A gente pode fazer uma alusão, né, como a gente falou de informação preditiva. Os grandes poderosos, ou as pessoas que dominam, né, toda essa cultura e todo esse... tudo que é apresentado, né, de tecnologia para a civilização são as grandes big techs. Podemos citar aí o complexo industrial militar, Lockheed Martin, DARPA, do lado oriental, algumas empresas do lado da Rússia. Eles já trabalham com tecnologia há muito tempo e eles sabem de onde vêm as coisas, eles têm informações privilegiadas. Então, o que é informação preditiva? É ir te dando aos poucos uma dose de um conta-gotas do que vai acontecer para que você venha sendo digerido, para que cause aquele impacto total, né? E aí vire aquele boom de informação. E isso vem sendo digerido. Na minha época, a gente via Star Trek. Dr. Kirk falava com as pessoas pelo celular, que era no relógio. Ele apertava, saiu uma telinha, ele, pô, você tá onde, não sei o quê. E todo mundo achava, na minha época de criança, né? Todo mundo. Exatamente, aquilo nunca vai existir. E a porta que você abriu quando chegava perto? Não é? A porta... chegar no Brasil em 90. Exatamente. Hoje você chega num shopping e num banco acontece a mesma coisa. Sensor de presença, exatamente. É um sensor PIR, né, que é o Passive Infrared. Ele simplesmente está direcionado aonde essa pessoa vai se posicionar. E para ter um exemplo mais clássico, são os dispositivos que ficam nas escadas dos condomínios, dos prédios. Na maioria dos prédios que tem elevador, se você for descer de escada, está tudo escuro. Quando você chega na escada, a luz se acende. O que é isso? PIR, Passive Infrared. É um detector de movimento que ele detecta ali o movimento e liga as luzes automaticamente. E o fotossensor também é a mesma coisa? Fotossensor também. Pela luz escura? Pela luz. Hein? Os postes de hoje em dia, né? A iluminação pública economiza aí rios de dinheiro com exatamente o fotossensor. É um sensor fotovoltaico que quando há a luz do sol, ele desliga as luzes artificiais. E quando chega a luz da penumbra, né, que é somente a luz da lua, tem pouca incidência de luz, ele acende as luzes artificiais da cidade. Então essa é uma tecnologia que nós vemos no dia a dia de hoje, mas aparecia, né, nos programas de futuro, os Jetsons, nos desenhos, os drones, né, tudo. Enfim, né, Guerra nas Estrelas, tudo isso, né, viagem ao mundo fantástico, Doutor Fantástico, enfim, todos os programas que falavam sobre as tecnologias, eles já, né, falavam sobre isso. Vai existir uma linha, né, uma linha do pessoal mais cético que vai falar o seguinte: não, o ser humano tipo imaginava isso e ele colocava toda a energia para que isso ficasse palpável. Isso é uma das linhas da teoria. Bem, como eu não consigo, né, acreditar em coincidências, porque são muitas e muitas coincidências, é como se você estivesse tirando na loteria todo dia, né, toda hora. Então eu acho que isso é um pouco improvável, mas cada um acredita na teoria que quer, né, Carcará? Carcará que, pô, fez uma analogia magnífica com o que acontece, né, o que aconteceu no passado e num passado muito distante. A gente está falando aqui da história humana, do começo da história humana, como ele exemplificou através do Manual da Vida, contou parte dessa história e fez uma analogia direta com o que acontece hoje. Vai ter gente que vai entrar em clichê e falar que é mentira? É óbvio que vai. Mas, como o velho Carca falou, né, a fé é uma coisa muito particular e que você acredita piamente
sem perguntar para ninguém, sem precisar de provas de nada, Exatamente. e isso é muito bacana. Pode passar outra aí, Mano Walter? Agora, essa próxima imagem aí é o... Pô, isso é muito legal. O Carcará falou, nosso país é gigante. Não, ele é muito gigante. Dá uma olhada ali. A linha de Lisboa a Moscou tem 3.900 quilômetros. Aí você fala, pô, a Europa é muito grande. Olha o tamanho ali do Acre a Paraíba, pô. Olha ali, ó. Então, Fala nós direto. temos uma visão, né, gráfica do mapa completamente mentirosa. Se você colocar aí na internet agora mapa de tamanho real, você vai ver que o tamanho dos continentes ele é de acordo com o dinheiro que o continente tem. Quem tem mais influência, a Europa é grandona, a Europa não é grande de nada, a Europa é pequena perto dos outros. A África toda diminuída, toda diminuta. Não, a África também é gigante. Então, é uma maneira de mostrar submissão daqueles outros países ou daqueles outros continentes que são menor, né, em influência cultural. Cultural não, porque a cultura da África é magnífica, a cultura da América Latina nem se fala. Eles tentam, né, nos subjugar a cada momento. Isso é natural e isso é mostrado pelo mapa que acabou de aparecer. Então, nosso país é gigante. Carcará foi muito enfático na outra conversa, falando um pouco de política, né? É gigante. A gente não tem noção. Nós aqui, nós dois, né, velho Carca, já andamos esse país aí de cabo a rabo. Foram 30 anos andando, muito bom. Não foi andam de caminhão, né? Não foi um caminhão, é um caminho grande. Não tem caminhão de roda para andar, não. É caminhão de caminho grande. Fizemos praticamente todo esse território andando, saltando de paraquedas, né? De bote, de jangada, de tudo que você imaginar. E foi muito magnífico, cativante e enriquecedor. Saber o tamanho do nosso país e ver com os próprios olhos todas essas riquezas que nós narramos aqui o tempo todo, né? As riquezas são infindáveis. Eu estou falando da fauna, eu estou falando da flora, eu estou falando do relevo, eu estou falando dos minerais, eu estou falando de tudo. Inclusive a maior das riquezas, os seres humanos que habitam esse país, né? A riqueza maior, a pluralidade que é inigualável. Inigualável. Se fala muito, né, nos Estados Unidos da América. Por que Estados Unidos? Vem gente de tudo quanto é canto para, né, mobiliar aquele país ali, né? Chamado Estados Unidos da América. Vem gente da Inglaterra, vem gente... Não é tão plural quanto o nosso país chamado Brasil. Pode ter certeza do que eu estou falando. Andei esse país de cabo a rabo e posso falar que a riqueza cultural que tem aqui não tem em lugar nenhum do planeta. Claro que vamos ser subjugados, mais uma vez, como foi mostrado no mapa, né? Não só em tamanho, ser subjugados de que somos um povo menos em tudo, enfim, não preciso ficar exemplificando que foi muito batido aqui na conversa anterior. Então, é tudo um grande plano, e esse grande plano é deixar a gente sempre para baixo, é deixar a gente sempre menor do que a gente sempre foi, tá bom? Manda outra aí, Mano Walter. A outra imagem que você me mandou, Julião, essa daí. Essa aí. Falou de Wernher von Braun. Sabe quem foi Wernher von Braun? Olha lá, ó. O primeiro cabeça da NASA, o primeiro diretor da NASA. Sabe quem foi Walter Hauenstein? O primeiro dono da Comissão Europeia. Então ele saiu de general nazista e virou dono da NASA. O outro, segundo, saiu de general nazista, virou primeiro dono da Comissão Europeia. Adolf Helsinki virou o primeiro chefe de Estado da OTAN. E Kurt von der Leyen foi o primeiro secretário-geral das Nações Unidas. Pelo que nós estamos vendo aqui nessa foto, que vocês podem pesquisar depois para ver se é verdade ou é mentira, a NASA, a Comissão Europeia, a OTAN e a ONU foi mobiliada por generais nazistas. Então, mostra que a Alemanha de Hitler, né, em termos de tecnologia... Era supremacia e conhecimento. Era supremacia. Supremacia total em tecnologia e mobiliou, né, através de um governo ditador, de maldades, como o Carcará mesmo falou, salientou aqui, que né, nessas passagens de vida veio Hitler com essa maldade toda, mas mostrou ali que eles detinham uma supremacia tecnológica gigantesca. E quando a Alemanha cai, a primeira coisa que se faz, né, os países que conquistaram
né, a Alemanha nazista, foi começar a pegar as pessoas Saquear chaves. os cientistas. Exatamente, na Operação Paperclip americana e uma Paperclip, só que soviética na época, que nem se tem registro, mas a gente sabe que existiu, que aí a União Soviética chega primeiro ao espaço que os Estados Unidos. Né? A tecnologia de foguete também foi, né, nessa isso é uma aula um pouco particular, quem depois quiser, né, saber sobre isso, me contacta lá nas redes sociais, sobre equipamentos de visão noturna, muito pelo contrário, que possam imaginar, o primeiro equipamento de visão noturna foi nazista. Então, e depois disso, projetos distintos após a guerra nascem nos Estados Unidos e na União Soviética. Eu falo muito sobre isso na aula que eu dou sobre equipamentos de visão noturna. Então, quem quiser, né, entrar lá nas redes sociais aí, principalmente as unidades militares, né, as unidades de segurança pública, que quiserem algum alicerce, ou até mesmo corporações privadas, sobre equipamento de visão noturna, só me procurar lá nas redes sociais, Júlio Roque, que essa é a minha paixão, isso é o que, né, trabalhei tanto, dividi, aprendi muito com esse cara aqui sobre visão termal. Foi um dos caras que, pegou o MacBill, né, que é um míssil. Desafiou o MacBill. Eu vou chegar nele e ninguém vai me pegar. Lembra? Lembro, eu estava lá. Não posso explicar como é que não, eu fiz. não. Nós... Era o terror de todo mundo. Então, cara, eu chego em você, você não vai me ver. E detalhe, ninguém acreditou, né? E detalhe, eu cheguei. Com uma tecnologia digna dos Vietcong. Dos Fred Frista. Exatamente, exatamente. Virou estudo de casa, sabe, né? E isso, né, essas brincadeiras que nós estamos fazendo aqui, foram pesquisas muito profundas dentro da arte da guerra, junto com os comandos anfíbios e o Corpo de Fuzileiros Navais, utilizando os equipamentos mais tecnológicos da época. O MacBill era o melhor míssil anticarro que tinha na América Latina. O melhor visor termal do mundo. Um visor termal impressionante. Monstro. E a gente... 120 graus na frente. Com ampolas de nitrogênio para ser... Parecia um tubo de mergulho. Isso aí. E a nossa função era tentar enganar, né, ludibriar esse sistema de detecção e vigilância desse como que acoplava sem ter visto. Exatamente. Como sumiu o teu calor. Exatamente. E o mais antigo era o Dadiel. O Dadiel, ninguém passa aqui, cara. Eu vou ainda, eu vou dar na tua cara. Brincando com ele. Ele foi o cursado no míssil, né? Não, ele era o dono. Ele ficou, Carcará, eu fiquei decepcionado. Como é que pode o Comanf veio? Eu não vi o Comanf, você não sabe da míssil. Enganar os melhores sensores termais que tinham na América Latina na época. E a gente estava nesse momento tão ímpar, né, do Corpo de Fuzileiros Navais, e que o ensinamento ficou, e esse ensinamento aí que faz valer as coisas. Eu tinha os vídeos, mas o HD Fembrosa tinha uns vídeos disso aí tudo. Eram umas câmeras muito ruins na época também, né? Não, até que era bom, já era bom já. Só não, que... mas era aquela Cybershot... Não, 2000, isso é 2004, 2006, pô, isso aí. 2004? 2006, 2004, 2006. Só que o HD que eu guardava isso tudo foi pro pau. Tava lá, Haiti, vários experimentos que eu fiz, aí virou história. Aí, ainda bem que tu tá aqui, eu nem ia contar isso aqui, esse cara tá chutando, como é que o cara vai entrar, quanto sensor termal no serviço? Mas ele não sabe. E hoje em dia, eu vou mais longe, tá? Hoje em dia, existem fabricantes de renome mundial. Eu estou falando de fabricantes sérios. Eu posso citar aqui na Suécia a tal de Barracuda, que fabrica roupas antitermais. Posso falar da CP-Keter, tem outros, né? Testamos tudo. E hoje em dia é tudo baseado no que a gente fazia sem ter um centavo de pesquisa, somente com a boa vontade e a intuição de um comandos anfíbios. Nós fizemos tão bem quanto as roupas de hoje em dia, que são tecnológicas e caríssimas, tá bom? Usadas na Ucrânia para fugir dos equipamentos termais dos snipers russos. Então eu e o Carcará aqui podemos contar um pouco dessa história também. Tem outra aí, Mano Walter? Tem sim, essa outra imagem que você me mandou aqui vai aparecer aí na sua tela agora, tá, Júlio? Pô, isso é muito legal. Isso fez parte, né, de uma palestra que eu dei lá em São Paulo. E, pô, foi muito legal falar sobre isso. Eu sou um apaixonado pelo som, né? Do lado esquerdo, nós temos, né, o ON, a mandala do ON. É uma representação gráfica muito antiga, tibetana barra hindu, que mostra qual é o desenho do ON.
Isso aí há muito tempo atrás. Nós estamos falando de escritos... Isso é na água? Isso aí tá na água, não? Não. A da esquerda é uma representação de desenho mesmo. Tem tecido, foi desenhada. Não, e não. da direita é o ON, né, observado por um tonoscópio. Tonoscópio é um equipamento que é usado numa ciência, que dizem que não é ciência, né, chamado cimática. A cimática são aquelas plataformas lisas que são ligadas a eletrodos. Quando você liga o som faz vibrar essa placa e você joga areia e cada tonalidade, cada frequência, cada tipo de som forma um desenho diferente. Pode voltar na foto? Então, nós temos à esquerda a mandala do ON, que é muito antiga, nós estamos falando de escrito de mais de 1000 anos, e à direita o desenho do tonoscópio do som do mantra OM. Então, eu pergunto, como é que o povo tibetano sabia desenhar uma mandala onde só depois, na década de 70, 80, onde foi criado, né, esse tonoscópio, que é um equipamento científico, de pesquisa científica de um grande pesquisador, para mostrar o mesmo desenho quando você coloca o som do mantra OM. Então, nós estamos falando que um desenho praticamente milenar só foi descoberto para a década de 80 que ele tinha o mesmo desenho mostrado nesse tonoscópio de uma ciência chamada cimática, que dizem que não é ciência, né? Os céticos dizem, não, cimática não é ciência. Nada mais é. Você pode fazer de duas maneiras. Elétrica, que você vai ter que ligar em algum aparelho eletrônico para produzir esse som, transformar ele em onda elétrica e ligar numa chapa metálica e jogar essa areia para vibrar a placa, né, à medida que o som passa por ali. Ou você pode fazer, como fez esse cientista, né, através de um equipamento de sopro, onde você fala o som que você quer fazer num tipo de um tubo e ele faz vibrar a placa somente com as ondas sonoras sem transformar em onda elétrica. Então tem uma maneira mecânica e tem uma maneira elétrica de você fazer esse tonoscópio funcionar. Quem quiser pesquisa aí, e tem desenhos magníficos, formando mandalas magníficas, que são exatamente, né, coisas que os hindus, coisa que os tibetanos, os budistas, já sabiam há muito tempo. Resumidamente, cada frequência tem a sua mandala. Perfeito. A sua representação gráfica está aí, ó. Ciência prova Só que agora as pessoas não sabem. Não tem os vitrô das catedrais antigas? Perfeita colocação. Cada vitrô daquele é uma mandala baseado numa frequência sonora. Agora pergunto eu, como é que aquele pessoal sabia, com uma coisa que já existe 1000 anos depois, 2000 anos depois, sei lá, que aquilo era a representação sônica da frequência? E ó, vou te dar mais uma ideia. Sabe, nem ensinado em colégio isso é. Existe uma nova ciência, Carcará, chamada arqueoacústica, que eles pesquisam as grandes construções e como o som reverberava nessas construções. Então, eles descobriram o seguinte, que construções tipo pirâmide, a pirâmide tolteca, a pirâmide inca, o templo budista tal, a igreja mais antiga, ela era construída para que o som reverberasse daquela maneira. E se você tivesse uma representação gráfica, como é que seria? O vitrô que você está falando, o desenho da mandala, as catedrais. E mais ainda para seguir. Quando a luz incidia nos vitrôs coloridos, formava essa mandala dentro da... Então tava os cânticos gregorianos. Eles deixaram a mensagem e ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Só os libertos que viram isso aí, cara. Muito obrigado pelos libertos. Muito obrigado. A liberdade da consciência, a expansão da consciência ainda vai ser considerada a maior libertação humana para a evolução desse planeta. Olha o que eu estou falando. Isso aí não é brincadeira, né? A mensagem fica para que todos possam se inspirar. Elevem-se, estudem, amem o que fazem, amem as pessoas à sua volta. Vocês vão muito mais longe do que vocês imaginam. E é por isso que eu e o velho Carca estamos aqui, com essas informações aí, que já falamos tanto essa palavra, mas é uma palavra muito boa para isso, disruptivas, para acordar, para despertar você que está aí do outro lado, torando, na hora do podcast, torando aí. Acorda, rapaz!
Se é no puleiro... Né, Não, lá em casa, tá o meu filho, a Giane, e eu tenho um coelho que eu crio com ele, né? Aham. Ele assiste o podcast todinho com ele, sabia disso? É mesmo? Assiste todinho, fica assim, ó. Mas só, quando eu salto, não sei, ele fica assim, quer que o papai... Deve conhecer a tua voz, É, ele sabia? conhece, ele fica assim, quer que o pai faz dentro daquela tela? Ele fica doidão de saber o que tem ali dentro. Boa, Carcará. Dorme, fica assim. Já tem nome o coelho? Tem que colocar o nome, Carcará. Tuxê. Cuxi? Tuxê. Tuxê. Boa, boa. Tuxê é aquela tartaruga, né? Não, Tuxê é aquele coelhinho que tinha o Tuxê, aquele coelhinho que lutava espada? Não, é uma É tartaruga. Ah, é tartaruga? É. Eu sou muito ruim em desenho. animado. Tuxê. Boa, boa. Tem mais alguma informação Tem mais aí? duas Não, não, imagens não. aí. Agora vamos cá. O- Ele sabe que desenho é esse. Não manda esse, mano, Val. Tuxê é tartaruga. Claro que eu sei, eu falei, pô. Ah, Junto. tu pesquisou, que não é do teu tempo, não. Muito Não, antigo, muito É, antigo. é. Muito antigo. Ó, você me mandou essa daí, tem outra. Tá, vamos comentar essa aí, sobre, né, o que nós estávamos falando sobre civilizações antigas. Bem, como é que uma civilização... Você sabe onde fica a Índia? Literalmente, na crosta terrestre? Você sabe onde fica o Egito? Beleza. Ali embaixo é um ser chamado Naga, né, que é uma divindade hindu, do panteão das divindades hindus, e em cima, né, é uma outra divindade egípcia, que eu não me lembro o nome agora, que também é representada por serpente. Vocês veem alguma analogia nas duas? São duas imagens de quase 5.000 anos. Como é que a Índia... Os povos não se falavam. Eles tinham celular para falar, vou desenhar aqui cheio de cobra deitado. Não existia isso, não. Então, que fique o ponto de interrogação na sua cabeça. Como isso se deu? Como houve esse despertar dentro da mente das pessoas que produziram essa imagem, essas, né? Tanto na Índia quanto no Egito. Mas não que são fala, não. imagens Tem outros reais. locais. Não, e tem várias imagens. Tem na Tailândia, tem nos templos daqui da América. Perfeito. E quando Tem a lá gente fala de... os índios lá lá do deserto dos Estados Unidos. Sim. O mesmo, ninguém se falava, tá lá. Impressionante. Aí tá lá o modelo de construção piramidal, os cortes Tu nas falou pedras. que eu ia falar, perfeito. Aí cada corte de pedra, geralmente são 5 pedras que se encontram. Tá na Índia, tá no Egito, tá no Peru, tá na Bolívia, tá lá No Oriente Médio. Tá na Tailândia, tá na Tailândia, tá lá no Iraque, tudo. Aí deu, cara, os mesmos construtores tiveram mesmo em todo lugar. Porque os construtores, até onde a Só gente que sabe pela história, foram humanos. Beleza. Mas, Não foi não. Não foi. é o que... Cara, no dia que o ser humano conseguir levar 3.000 toneladas de montanha acima de que foi o ser humano. Porque se hoje em dia tu não consegue, como é que o cara, Guindaste não como é que o cara consegue. lá no Peru ia sair lá de baixo e subir a montanha? Você já viu o teste do guindaste tentando levantar o maior bloco ele foi embora. O guindaste quase virou. Eu já falei, o guindaste levanta, vai ter que ser vários guindastes, só que não tem nem espaço para colocar ele ao redor da pedra. E como é que bota a última pedra lá em cima? E a última? E como é que sai de baixo e sobe a montanha cheia de pedra, pirâmide? Dizem que fizeram uma rampa, né? E lá no Peru, fizeram a rampa onde? 3.000 metros de altura? É. Para chegar lá em cima, aquelas pedras lá. Só que no Peru, lá em Pumapunco, na Bolívia, só que lá as pedras foram feitas no local. Os caras tinham como é que se diz? Uma forma, uma linha de montagem, foi a maior fábrica do mundo lá. E o cara juntou o equipamento, tipo assim... Parece Lego, né? Lego, juntou a sílica e moldou no terreno. Olha, agora, qual temperatura, qual máquina fez aquilo? A pedra chega a ser meio inchada. Né? Não foi... Tipo assim, essa pedra foi feita aqui na hora que... Isso é uma conversa para um outro podcast. Se dá um podcast só esse assunto. Se eu for falar isso aqui, não fica no quinto andar que tu vai pular e vai morrer. Assiste o podcast do Glauber no térreo, para tu não se jogar. Exatamente. Como a gente vem em doses homeopáticas tentando fornecer o maior número de informações possíveis, é para realmente fazer isso, né? Para deixar você maluco nem se jogar, como o Carcará falou. É para você despertar, meu amigo. Para você saber que tem informações culturais relevantes na humanidade. Não é para você ficar preso em lado A, lado B, esquerda, direita, polarização, eu sou mais, você é menos. Para com isso, cara. Eleve-se. Procura informação decente. Procura conversar coisas que são construtivas. Só assim
você vai encontrar um objetivo à sua frente sem olhar para um lado nem para o outro. Você está olhando para a sua frente. Você resolve seus problemas. Você tem objetivos na vida a alcançar. Beleza? E sempre estamos juntos. Tem mais alguma aí, Mano Walter? A última que você mandou, Pô, essa legal, daí a última agora. E para fechar aí, Carcará, a tecnologia humana sendo copiada do que o Criador nos proporcionou. Na primeira imagem em cima, nós vemos a asa de um avião. Uma asa, ela tem um certo formato para que... O cara lá do Pará falou que eu posso ligar para ele, que ele quer dar uma explicação rapidinho. Pode ser, Bando? Pode tirar até a imagem, depois eu explico a imagem. Que é o cara direto, né? Não, Ele tá me vendo aqui, vou te ligar. Vou botar no Viva Voz. sim. Aumentar o volume. Ope! Alô? Opa, tô ouvindo. Ô, Estevam. Fale, meu amigo. Opa, dá para ouvir? Ô, Estevam, é o seguinte, eu peguei uma boa parte do programa aqui e tentei mostrar a tua interação com esses seres, que eu não sei se é extraterrestre, se é intraterreno, você sabe mais do que eu. O pessoal ficou admirado aqui com esses orbes. Eu nunca tinha visto também, eu tinha visto através de imagens, né? Tu tem teu canal. Te agradecer primeiramente por você ter perdido esse medo e tal. Mas para você, o que é que eu digo? É um peso que você tira e compartilha com a humanidade o teu conhecimento, entendeu? Onde vai chegar isso aí, a gente vai resolver isso aí, porque com certeza vai ter muita gente interessada no teu conhecimento da tua casa aí, que não sou eu, fui só um portador do que você é, tá bom? Aí eu quero que você dá o tempo aqui para você explicar como é que isso tudo começou, qual o nível de interação, para a gente encerrar o programa, tá bom? Pode ser? Pode ser. Pode falar. Tá contigo. Pois é, amigo Carcará. Essa interação, ela aconteceu isso já uns 10 anos atrás, quando eu casei com a minha esposa. E um belo dia ela relatou, né, que via essas coisas. E eu, meio cético, né, que coisa? Não, eu vejo. Nunca falei isso pra ninguém, porque é uma coisa que no começo, desde adolescente que eu via isso, só que as pessoas não acreditavam, eu me calei. É como eu tinha assim, eu sempre ficava vendo alguns programas e ela começou a falar que via isso. Tá, eu não acreditava nisso, né? Ela disse, amor, tem uma nave aqui em cima, mas eu nunca tinha visto. E um dia nós fomos pra casa dos pais dela e eu digo, pô, já levantar um drone. E aí eu levantei meu drone. Só que nesse dia parece assim um azar. Eu sempre quando eu decolo o drone, eu vou com a câmera ligada, né? Filmando, aliás. E nesse dia eu decolei o drone e quando chegou numa certa altitude que eu ia ligar a câmera, que era para dar um 360 em cima da chácara do meu sogro. Só que eu olhando aqui pro painel, mas ela subiu no máximo uns 35 metros, eu escutei uma pancada e um clarão assim meio que prateado. Aí quando eu olho pro céu, o drone tá caindo. Aí meu Deus, o que eu bati? Que eu não tenho nada aí pra cima das árvores. Aí ela já apareceu, a moto bateu na nave, ela tá bem aí. Aí ela olhou assim rápido, olhou rapidamente pro outro lado. Aí nós fomos procurar o drone, tava empendurado. Aí ela disse, tá só radiação. Aí eu, não, tá errado. Eu não vi esse bicho, mas eu vi um clarão, que a câmera bateu em alguma coisa. Tá, mas não, elas estão aqui em cima, só que eles passam rápido, você não vê. Eu comecei a filmar. Fiquei filmando o céu. Não é que nessa filmagem eu peguei eles, só que eles se deslocam muito rápido. Para mim poder ver, eu tive que reduzir, gravar, e aí depois eu botei em câmera lenta umas 2 vezes para poder ver. Aí eu vi que realmente tinha uma nave lá. Mas a velocidade é muito grande, a gente não consegue ver a olho nu, e nem filmagem com celular ou câmera simples não consegue pegar. Aí eu passei e digo, não, tem alguma coisa, esse negócio não é normal. Aí foi quando eu passei realmente a acreditar que existiam essas coisas e elas estavam sempre onde ela estava. Aí tá. Aí nesse dia a gente veio pra casa e tal. E quando a gente estava em casa, aí a câmera começou a dar interferência, uma câmera que eu tenho aqui em casa. E essa câmera tá dando interferência. Câmera nova. Aí começou a aparecer, cara. Aí começou a ver
né? O sensor da câmera acompanhava algo, fazia enquadramento e eu não sabia o que era. Até que começou definitivamente a aparecer nessas esferas. E na chácara, eu comecei a instalar mais câmera em casa e na chácara. Aí foi que lá na chácara foi que apareceu muito mesmo. E eu não sabia, quando eu fui comprar essa chácara, eu já estava casado com ela. E a gente passava por um monte de chácara e ela, não, essa aí não. E na hora que a gente chegou nesse local, ela falou, essa daqui. Essa tem certeza? Não, essa chácara. Por quê? Era eles que estavam Guiando. falando telepaticamente com ela. Para dizer que era ali que era para ela comprar, porque era lá onde tinha essa reserva desse minério embaixo, no subsolo. Que aí depois que eu fui entender, ela me falou, não, mano, naquele dia é porque eles que estavam controlando minha mente, eles que falavam que ali não era o local, era para ir para outro local. E quando nós chegamos lá, ela não entra nessa vicinal aqui. Quando nós entramos na vicinal, ela pode dobrar para cá. Quando nós dobramos, tinha uma placazinha, vende. Ela disse, não, é aqui, pode comprar aqui. E aí, eu já instalei logo uma câmera no outro dia, assim que eu fiz o pagamento para o rapaz, e já começou a aparecer muita coisa, assim, que eu me assombrava no começo. Meu Deus, o que é isso? Ela, não, mas isso aí é eles. Não deixa de se preocupar, não. Aí, pronto, não parou mais essas aparições. Aí era direto. Eu perdi muito material. No começo eu não ligava muito para essas coisas assim, né? Ficava assombrado. Eu ficava encrencado assim, já seu vizinho não tá vendo isso? Eu cheguei até a perguntar pro vizinho, eu tenho dois casal de senhores. Os senhorzinhos já tem uns 70, 80 anos que moram do lado. Eu vi alguma coisa por aqui à noite? Não, meu filho, aqui é tranquilo, não consigo ver. Aí depois foi que ela me explicou que a gente só conseguia ver aquilo por causa do infravermelho das câmeras. Nem sempre a humanidade ia ver. Ver quem eles querem. Por isso que nem todo mundo consegue ver. Aí lá, eles já mataram a árvore. Por causa da radiação, quando a nave fica muito baixa, ela já matou a árvore. Aí ela que pedia para eles ficarem mais alto. No começo, quando eu ia trabalhar lá, fazer algum serviço, eu chegava em casa com muita dor na nuca. E aí ela disse que era radiação. Um dia eu fui ajeitar a caixa d'água, foi o dia que eu peguei a radiação maior, e acho que ela estava baixa. Já estava ventando muito aquele vento, né? E aí eles estavam um pouco baixo. Quando eu cheguei em casa, minha cabeça doendo. Dor na nuca, ela andou na nuca só. Aí ela tira também, né? Ela passa a mão na cabeça e ela já absorve essa radiação. Com ela não sente nadinha. Nem eu e nem nossos filhos. Aí, só que agora assim, já a gente fica lá de boa, já não sinto mais essa radiação, não. Aí o neném brinca lá de boa. Uma vez no começo, quando o pedreiro estava fazendo lá perto da caixa d'água, ele foi cavar e ele cavou em cima, segundo ela me falou, eles tinham enterrado alguma coisa, eles enterraram várias coisas lá, uns objetos, eu não sei o que é. No começo eu via lá, o objeto se movimentando, eu não via ele, mas eu vi um objeto assim, em formato assim de um instrumento musical. E eles enterravam isso no chão. E aí ele foi cavar um buraco lá, ele cavou em cima desse negócio. E aí quando eu cheguei no dia, ele tava se queimando de febre, muita febre. Aí minha esposa falou, amor, é porque bem onde ele cavou, tinha um objeto dele. Eles já tiraram, mas tinha um objeto. Isso aí, só radiação no corpo dele. Aí ele ia falar pro cara, né, que ele dizia que nós éramos doidos, ia até abandonar o serviço. É verdade. Só que depois ele ficou bom. Comprou medicação e ele ficou bom. Assim, ó, uma vez eles bateram numa árvore lá, quebraram uma gaia gigante no meu pé de manga. Foi uma vez que eu perguntei pro tio, né, se ele tinha visto alguma coisa, porque não tava ventando nada. E a gaia, ela não tem explicação como é que ela ia quebrar. Não tinha. Aí ele falou, não, eu escutei só um barulho aí, vocês esteve ontem à noite. E aí a minha câmera pegou só, eu fui ver o horário, a câmera pegou só o vulto. Eu não sei o que aconteceu, minha esposa falou que deu algum problema e eles pousaram. Só que a força encostou nessa gaia, ela torou. Lá, quando eu peguei a internet lá, era via rádio, no começo. Ainda bem que o dono da empresa não tá ouvindo isso aqui, será? Toda semana queimava o rádio. Todo mundo lá, os vizinhos lá, distante, sim, que tem chácara, não dava problema. Toda semana eu ficava sem internet, eu ia lá. Chegava lá, era o rádiozinho, aquele aparelhinho que ficava na ponta da antena.
queimado. Eu ligava pro cara, o cara, moço, mas o que foi que aí? Deu queda de energia? De cara, não sei. Aí a minha esposa falou, não, amor, é a nave que tá queimando isso aí. Toda vez que ela chega bem em cima, ela queima esse dispositivo. Aí ela pediu para eles ficarem mais alto. É o campo radioativo. Pô, mas não tinha jeito. Eles queimavam. E aí depois que eu fui perceber, cara, que eles faziam isso, eles queimavam, quando eles iam fazer alguma coisa lá, quando eles iam fazer extração muito forte, né, que era várias sondas sugando aquele minério lá. Hein, a sonda que tu Aí fala, eles hein, Estevão, a sonda que tu fala que são aquelas luzes que entram dentro do chão e volta, né? Isso, exatamente. Tem vários modelos elas. Ah, é? Tem as que peças, tem umas que parecem assim, várias bolas grandes, tudo colado uma na outra, e elas conectavam no solo e ficavam sugando. Aí eu mudei o modelo de câmera lá e botei essas câmeras IP, né, com sensor de rastreamento. Engraçado, porque eu deixava ela livre, e eles travavam o sensor da câmera, giravam a câmera para um lado, e eles não estavam trabalhando, e de manhã eu ficava encabulado. Cara, quem que mexeu na porra dessa câmera? Que ela tava no automático, o sensor tava ativo e ela tá travada. Aí a emissora, não, amor, ele disse que trabalha, eles foram fazer um serviço ontem lá, e essas imagens não poderiam ser divulgadas, por isso que eles trabalham. Hein? Eu pedi pra ele não ia queimar as câmeras, porque realmente é um pouco caro, né? É. Ô, Estevão, esses seres são de qual estrela? Ou constelação? Eles são os Kuei que a gente fala, né? Que por causa da cor, né? Mas assim, eu nunca cheguei a perguntar para ela. Ela fala que é um planeta. Esse planeta, ele fica próximo. O povo não vê, o nosso cientista não vê, porque eles não deixam. Esses equipamentos não conseguem ver o planeta deles. Mas o planeta deles é pertinho aqui da Terra. Eles vão para lá a hora que eles querem e voltam. E outra coisa, eles permanecem aqui. Eles têm base no mar, eles têm base nas montanhas. Eles ficam em quase todo lugar do mundo, eles ficam. É porque a humanidade não vê, cara. Não Eu sei, também não cara. acreditava nisso antes. Nossos olhos, engraçado, ó. Às vezes eles estão dentro de casa e ela sabe que ele está lá, o sensor da câmera fica doidinho, mas eu não vejo. Eu sinto um cheiro. Hoje eu já sinto um cheiro forte. Quando eles estão dentro do quarto, por exemplo, eu sinto o cheiro. Estevão, É Estevão, um cheiro forte. Estevão, aqui é o Júlio. Deixa eu te perguntar, que tipo de odor é esse? Que tipo de cheiro é Odor esse ruim? que você sente? Lembra o quê? É o cloro, cheiro de cloro. Bacana. Obrigado. Cheiro de cloro. Interessante. Ô, Estevão, essas coisas, tipo assim, eu vi uma reportagem, o cara falou assim, teve um cara que saiu pesquisando tudo, ele foi lá no centro de Ubanda. Olha só para ter como as coisas foi dividido por religião, mas na realidade pode ser o mesmo ser. Ah, o cara, caraca, esse cara tá vendo esses seres aqui, aí tem esse nome. Aí ele foi lá na igreja evangélica. Ah, aqui é o anjo. Só que ele também não via. Aí ele foi lá no satanista. Aí já viu não sei o que mais lá. Aí o cara pensou aquele cara, é o mesmo ser que se apresenta de acordo com o cliente. Se o cara quer ver ele mal, ele é mal. Se quiser ver ele é bom. Aí o cara falou, ou é isso, ou são vários que é dividido por população na Terra. Cada outra vez. Onde é que eu quero chegar? Que esses seres que estão mexendo contigo e com tua esposa, eu acho que não são os mesmos da Operação Prato. Eu acho que da Operação Prato eram mais agressivos. Não, foi isso que ela me falou. Eu perguntei, ela falou que não. Lá, essa raça, porque assim, ela disse que são várias raças. Essa raça que veio lá na Operação Prata é uma raça que eles estavam fazendo experimento com humanos. Ela até me falou o nome, porque eles têm um nome enrolado. Tá? Às vezes não é esse nome que o povo fala por aí, não. Ah. É K32. É isso mesmo. Cada qual tem eles têm uma. Como são bilhões deles existindo no universo, eles têm uma letra e um número. É como se eles fossem como é que se diz? Uma tiragem de robôs dentro dos drones e eles têm um número de série. Exatamente. Isso. É exatamente isso aí mesmo. Eles têm esses códigos deles aí. E aí um deles tem 400 e poucos anos. É assim, eles são muito antigos. Então, assim, essa raça lá, ela emitia os raios e machucava as pessoas.
Já da minha esposa aqui é diferente, ó. Quando ela tá mal, algum problema de saúde, ó, o último que eu te mandei, aquelas perfurações, eu tava dentro do quarto quando ela falou assim, amor, eles chegaram aqui e pediram pra você sair do quarto. Porque eles vão mexer comigo aqui, ela tava muito mal, muita dor de cabeça, entendeu? E aí eu saí do quarto. Eu fiquei assim, uns 15 minutos na sala. Quando eu retornei lá, ela já tava toda perfurada daquele jeito. Aquelas fotos que eu te mandei. Entendi. Mas isso é pro bem da saúde dela. É como se fosse assim, ó, uma medicação que eles aplicam. E no outro dia ela fica sentindo gosto de ferro na boca. Um gosto estranho por causa da medicação que é injetado no corpo dela. No caso dela aqui, toda vez que eles vêm é para ajudar. Entendi. Mas quando ela tá mal, acontece alguma coisa, eu já sei que no dia seguinte ela vai amanhecer boazinha. Zero bala, porque eles vêm, aplicam alguma coisa, algum instrumento, pelo nariz, ou mesmo pelo corpo, entendeu? E ela consegue ficar boa. Outra coisa que ela consegue também, não tem esses códigos de computador? Tem. 01. Ah, sei. Binário. Quando ela amanhece o dia, ela passa o dia todo vendo aquele número nos olhos dela. Assim. Igual o Matrix. Tá descendo aquele número. Isso. Ela fica descendo aqueles números nos meus olhos. Caraca, cara. Aqueles códigos que eu te mandei, que tá anotado no caderno. É o que ela vê. Assim, quando eles ativam o cérebro dela, é engraçado, cara, isso. Eles ativam o cérebro dela, os olhos dela ficam diferentes, assim, fica meio que piscando, né? E ali eu posso perguntar o universo pra ela, assim, é como se ela estivesse em vários lugares ao mesmo tempo. Como se tiver, cara, igual o Matrix, é como se tivesse conectado por um cyber chip que conecta. Isso, é mais ou menos isso. Ela conecta o registro universal. Isso. Aí isso um não dia mais existe a caixa. chocante, eu tenho até isso gravado, cara, só que esse celular meu queimou a placa, pra mim que eu tinha salvo no meu HD. Foi no dia que eles falaram assim, através da cabeça dela, tome cuidado com essas tuas filmagens. Aí eu, como assim? Não, toma cuidado com essas tuas filmagens, isso aí pode te complicar. Isso lá no começo, né? E aí, depois ela falou assim, ó, ativando o cérebro humano. Plaf, cara, ela voltou ao normal. Deixa eu te falar aqui. Ela voltou ao normal. Sem falar contigo, sem falar com ninguém, sem ter visto nada, desde criança que eu sei que não tem sonho e que a nossa cabeça é um rádio, que esses seres vêm de noite, aí fala contigo, a gente chama de sonho, outro chama de revelação, mas é eles que vão lá e colocam, eles colocam o tiro, botam o pensamento, tira pensamento, e assim vai. E eles apagam a hora que eles quiserem. Apaga na hora que quiser. E eles brincam com o ser humano. Sabe qual é o nome dessa brincadeira que eles fazem com humano, com outro humano? Paixão. Ele vai lá na pessoa e aquela pessoa fica doida por outra pessoa. Aí essa pessoa fica doida por aquela pessoa, com sexo diferente. E de noite tu sonha tendo sexo com aquela pessoa. Eles vão lá, tiram o teu sêmen, que tu pensa que tu tá fazendo sexo. É isso que o nego chama sucubos e incubos. Eu cheguei à conclusão, cara, é por isso que o cara fica... O cara idealiza, eles idealizam uma mulher perfeita na tua cabeça, tu sonha com aquela mulher do nada, aí tu fica excitadão, a mulher também fica, eles vão lá, tira o sêmen e faz o trabalho deles. Exatamente. Eles se usam, cara. Essa raça que convive aqui com a gente, eles não se reproduz mais. Não, né? É por isso que eles não se reproduz mais, perderam a capacidade de reprodução, foi o que eles falaram. Ah, porque esse cara, eles modificaram demais o corpo, né? Isso. Eles perderam a capacidade, exatamente, eles perderam a capacidade de se reproduzir. Por isso que eles usam o útero dela para poder gerar os filhos deles. Entendi. Entendeu? Estevão, então tá bom. Obrigado aí por ter ajudado a gente com os esclarecimentos. Eu não ia saber disso nunca. Essa parte dela ser conectada com o registro. Os indianos, Estevão, chamam isso de registro acástico. É tu acessar o registro. Todo mundo sabe que isso existe, mas ninguém provou. Quem ficou doido para saber disso aí foi o Adolf Hitler. Ele foi lá na Índia, ele conversou com os xamãs, ele conversou com os espiritualistas, com os mestres budistas. Eu acho que ele acessou muita coisa, que ele fez muita tecnologia. O que tu passou para mim é o que está escrito na história da humanidade, que o ser humano acessa os registros universais se for um escolhido. Entendeu? E a tua esposa é isso aí. Aí tu vê um bocado de cientista
é astrônomo, não sei o que, é revoltado que isso não existe. O cara, ele estuda foguete, estuda gasolina e querosene, mas ele, simplesmente, a arrogância dele não deixa ele acessar essas coisas. É impressionante como esses seres matam na unha esse tipo de gente, cara. E pessoas simples. Não, tem um cidadão aí que ele é um cara inteligente, assim, né? Tem uma capacidade muito grande, assim, mas ele estuda muito a questão da astronomia. Ele fala assim: não, se entrar um objeto desse aqui no nosso mundo, nossos equipamentos vão descobrir. Cara, não descobre porra nenhuma, cara. Eles estão muito avançados na nossa frente, tecnologicamente falando. A humanidade não consegue detectar, só se eles quiser, cara. Essa pedra, o Muambu, que eles falam que tá lá em cima, que é uma pedra que é uma nave gigante, pô. Ela já me falou isso. E ela sempre apareceu lá só porque ela quis, mas ela já esteve aqui no Brasil mesmo, parada em cima da montanha aí, ó, o tempo todo, extraindo minério. Depois ela sobe de novo, vai para onde eles querem. E nenhum aparelho vai detectar isso. Só detecta aquilo que eles acham necessário. É por isso que nem todo mundo vê. Eu só tive de ver, Carcala, isso de perto, tá? Uma vez à noite, nós estava vindo da casa do meu sogro, e uma dessas naves, são vários tipos de nave, cara. São vários tipos de nave. Tem essas esféricas, tem ela em formato de pirâmide, tem ela que parece assim um bumerangue. E nesse dia tava eu, minha esposa, meu sobrinho que mora comigo, meus 2 filhos, todo mundo viu. Era umas 8 horas da noite. E quando a gente está se deslocando, sempre tem uma nave, principalmente quando ela está com o feto no útero. Uma nave é o tempo todo. Para onde a gente está, essa nave está. Não importa onde ela esteja, se seja aqui em outro estado, ela vai. Se ela está de avião, eles estão do lado. Aquele vídeo que eu te mandei lá, ela embarcando no avião aqui, indo para Fortaleza, né? Se tu der o pausa nele lá, quando tu dá o play, tu vai ver. Ele sabia que eu estava filmando, porque passa por cima do meu batalhão. E quando eu estou filmando, eu já filmo já sabendo que eu vou pegar alguma coisa, ainda mais se ela estiver por perto. E aí quando eu dou a pausa, eu abri o zoom, eu vi a nave. Quando o avião está passando, ela vai entrando na nuvem. Ah, essa ali Então, eu vi, tu me mandou. Pois é. Só que tu já tem, ó, só que tu já tem um sentimento que tá lá, e tu sabe, se tu der tu retardar o freio, deixar em câmera lenta, aí tu consegue ver. Porque a olho nu não dá, porque a velocidade é gigantesca, cara. E eles sabem disso. Ele se esconde através da velocidade e da invisibilidade, as duas coisas que eles usam. O olho humano não pega. Não pega não adianta. Não adianta, não pega. Só pra concluir aqui, aí nesse dia lá no carro, lá, quando aí minha esposa falou assim, ó, teve algum problema, eu estou muito baixo, cara, vai bater no carro. Ela ficou pairando na frente do carro, cara, aí eu dei uma reduzida, com medo de eu me chocar com ela, né? Deu uma reduzida e ela saiu assim, como se fosse pousar assim dentro de uma área de fazenda. Entendi. E aí depois ela decolou numa velocidade mais gigante do mundo, que não piscar de olho. Ela sumiu. Ou seja, deu algum problema. Algum problema ali, eu não sei o que foi aquilo, mas ela ficou pairada na frente do carro. E ela essa não era grande não, ela deveria dar aí acho que uns 3 metros de diâmetro por aí. Entendi. Elas pequenas, geralmente tem 2 C dentro. E foi essa experiência, assim, que eu vi de perto, assim. De perto, que eu já vi, assim, à noite, e que me causou medo, porque eu achava que eu ia me chocar com ela. Aquele monte de luz girando, entendeu? E de repente ela deslocou numa velocidade. A velocidade é o que faz com que a humanidade não perceba. É muito rápido, cara. É muito rápido, cara, o deslocamento disso. Aí eu te mandei aquele outro vídeo que tem várias naves aqui em cima de casa. Aquilo ali eu tive que botar no aplicativo e diminuir a velocidade umas 3 vezes para eu poder mostrar para ti o quanto rápido aquilo faz. E as manobras que eles fazem é muito rápido. Não vi. Você não consegue eles fazem curva de 90 e a velocidade que eles vão para frente, vão para trás. Não tem como suportar aquilo, não. É uma coisa muito doideira. É rápido. É uma coisa que é absurda. Ô, Estevam, meu amigo, vou desligar aqui para te agradecer por você dormir, que amanhã você trabalha também. Aí depois a gente se comunica aí. Aquela pedra aí que eu mostrei aqui, que tem o rostinho dele lá. A gente vê se a gente acha alguém para fazer a pesquisa e saber que material é aquele. Tá bom?
Eu vou fazer essa pesquisa para saber qual a composição química dela, né? É mineral, é composição mineral, química daquele lá. A minha esposa falou que era uma composição muito alta, assim, que é quase incapaz impossível o ser humano fazer, assim, Ah, tá. o teor, né? É, porque Muito puro. é muito difícil, o tipo assim, o alumínio 100% puro. Não consegue, não. Pois é. Mas eu vou achar um guerreiro para fazer uma análise daquele material. Tá bom. Então, isso aí a gente vai achar rapidão, tu vai ver. Tá bom? Hoje tá tranquilo, meu irmão. Tá bom. Deus abençoe. Obrigado por tudo aí. Amém, com Deus. Valeu. Valeu.